4 dicas sobre a liderança do futuro. Agora sim, notícia, formação aqui de Legal, primeira qualidade. Isso aí é sobre um executivo da Unilever que postou esse artigo aqui e compartilhando um pouco da experiência dele e falando sobre uma escola que tem em Berlim, sobre inovação, da experiência de Berlim, né? Berlim sendo uma cidade onde aconteceu muita coisa, guerra, né? Tipo, a cidade ficou dividida lá na época do pós-Segunda Guerra, né? Durante a Guerra Fria e tal. Então foi um negócio que a cidade ela foi destruída, foi reconstruída, né? O Muro de Berlim é super famoso e tal. Então dispensa aqui contar muita história, né? E eles consideram aqui a Berlim como uma fênix, né? Uma cidade que se destruiu e reconstruiu muitas vezes. Então é de se esperar que um lugar desse tenha um pouco mais de propensão à inovação, né? Porque precisa se virar num ambiente de incerteza, né? É bem interessante a correlação que ele faz aqui falando sobre Berlim, né? Então, ele falou sobre a escola lá de Berlim, né? Que chama Berlin School of Creative Leadership, né? Uma escola de liderança criativa aí de Berlim. Então, essa escola surgiu, né, com a ideia de desenvolver habilidade de liderança na galera, né? E o lema deles é tipo assim, ó, tornar gênios criativos em líderes geniais. Então, bem interessante aí o ponto sobre a escola aí. Inclusive ele conta aqui no artigo sobre a experiência dele, como é que ele conheceu, né? Que ele esteve lá na capital alemã com um grupo de futuros líderes do setor varejista para workshops lá nessa instituição. E ele falou que, pessoalmente, ele acredita na importância de formar líderes capacitados, corajosos, adaptáveis, humanos e abertos ao novo, né? Conectados aí com a realidade do Brasil. Segundo ele, o líder do futuro tem que ter conhecimento, tem que fazer boas perguntas e principalmente saber ouvir, né? Além da criatividade, ele vê a autenticidade e o propósito como um tripé que sustentaria aí a construção de um líder integral, né? Um líder do futuro. Isso aí. Ele destaca também alguns caminhos observados que podem ajudar um profissional a guiar uma organização de forma humana e conectada, inspiradora, criativa. Pode crer. Esses vão ser os 4 pontos que a gente vai falar aqui. Mas antes até de falar os pontos, falar do chat aqui, que eu tô citando Berlim, e o Vini foi e falou assim, né? Ele falou que tem um pedacinho do Muro de Berlim na geladeira de casa, né? No imã de geladeira lá, né? Que uma amiga dele deu pra ele. E ele antes falou que sim, tinha um site alertando... tá falando do que a gente falou antes na notícia, né? Dos ladrões que podia roubar a pessoa lá que vai fazendo check-in no Foursquare e tal. Que eu citei na notícia anterior. Se você tá vendo isso aqui no replay e tá vendo eu citar aqui a notícia anterior, que é sobre rastrear onde tá e coisa e tal, então você vai lá depois e veja a notícia sobre os smartphones lá. O pessoal usa smartphone para não conversar com as pessoas, né? Então é isso. Falou que tem um pedacinho do Muro de Berlim na geladeira aqui. Falou que quase visitou Berlim em 2018. Não pôde ir e mandou essa amiga aí. E ela trouxe o imã de geladeira com um pedaço do muro. Eu não sei se é verdade, né? Tem lá um pedacinho do muro lá que ele botou na geladeira. Ninguém verificou se é verdade ou não, né? Talvez não veio de Berlim. Talvez pode ter vindo lá de, sei lá. Pode ter vindo lá de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, lá onde eu cresci. Pode ser. Tem lá um... Parece um muro chapiscado da casa que eu morava lá, mas tudo bem. De lá que é o Muro de Berlim, a gente acredita, né? Zoeiras à parte, vamos para a primeira dica aí sobre a liderança do futuro, que é adaptar as tendências de inovação à realidade local. Isso aqui é muito importante. O cara tá falando aqui sobre isso, né? Sobre você não achar que dá para replicar no Brasil. Aí ele citou cidades aqui. Falou do Vale do Silício, falou de Xangai, falou de Estocolmo, que são ecossistemas que estão bem fortes hoje, falou de Israel, né? Que cada cidade tem sua realidade distinta e que de pessoas, situações, coisa e tal, que não dá para adaptar as tendências globais e novas metodologias a contexto local como se fosse assim fácil, né? Então, para ser mais efetivo, você precisa adaptar. Isso é um negócio que a gente fala direto aqui na Startadora, porque por causa da metodologia de aceleração que a gente já usa, né? As aceleradoras no Brasil copiaram nos primeiros momentos aqui no Brasil o Vale do Silício e isso causou muito problema. Teve aceleradora fechando as portas por causa disso, metodologia não funcionando, performance não acontecendo, e aos poucos foram entendendo que o Brasil não é o Vale do Silício, embora pareça óbvio, parecia uma boa ideia para quem fez isso aí no começo, né? Então a gente sempre foi crítico aí dessa abordagem, não só para a aceleração, mas para a inovação de uma maneira geral, né? E inclusive sobre o Vale do Silício, que foi citado primeiro aqui, não por causa de
qualquer lugar você talvez tenha que adaptar, mas sobre o Vale do Silício a gente entende que ele é uma exceção no mundo inteiro. Então, ele citou aqui Xangai na China, Estocolmo e Israel. Nem em Xangai, nem em Estocolmo, nem em Jerusalém você consegue emular o Vale do Silício. Imagina no Brasil, né? Então, por isso o Brasil tem uma identidade própria, inclusive uma identidade regional própria. Os ecossistemas do Brasil são vários e em localidades diferentes têm tido atuações diferentes no próprio ecossistema de startup. Então imagina, se dentro do Brasil tem diferença São Paulo, por exemplo, com, sei lá, com Floripa, com Pelotas, Isso. com Roraima, imagina, mano, né? Você falar aqui de Israel, de China, né? E Vale do Silício nem se fala, né? Então é importante adaptar, é importante entender a cultura local e adaptar a estratégia aí e as tendências de inovação que são globais para poder aplicar numa região específica. Isso aí. Bom, a segunda dica que ele dá aqui é que o líder do futuro tem que investir nas fortalezas e não nas fraquezas das pessoas. Aí ele cita aqui, é muito comum nas organizações avaliar as falhas e as faltas de um profissional e tentar impulsionar o aprimoramento desses pontos fracos, né? Tentar nivelar essa pessoa. Mas, segundo ele, não é dessa maneira que a pessoa vai realmente brilhar. Que é muito mais rico escalar alguém para atuar no que ela é referência, no que ela é boa, e apurar aí as suas fortalezas, né? Melhorar isso aí, do que investir no lado negativo. Investir no lado positivo faz muito sentido porque aí você cria um profissional de destaque, né? E você consegue dar realmente um melhor uso ali para aquela atividade. O que você acha, Carlos? É verdade, porque todo mundo tem pontos fracos. Então, para você melhorar naquilo que você é ruim, você precisa de muito esforço para ficar um pouquinho melhor. É muito esforço para um pouquinho de resultado melhor. Agora, naquilo que você é muito bom, se você fizer esse mesmo muito esforço, você consegue se tornar fora da curva naquilo que você é bom. Então, todo mundo é fraco em alguma coisa, então é melhor você descobrir quem está com você, o que ela é boa do que o que ela é ruim. Saber o que ela é ruim é bom para você evitar colocar ela em situação que ela talvez não consiga performar, para evitar. Mas não para tentar fazer com que ela performe e melhore naquilo que ela está ruim ou mediana. Então, vale mais a pena te dar mais retorno, investir na melhoria dela naquilo que ela já é boa, para ela se tornar talvez alguém que pode ser melhor do mundo naquilo. Então, às vezes é o esforço que você faz para melhorar naquilo que você é ruim, se você aplicar esse mesmo esforço no que você já é bom, você pode se tornar o melhor do mundo naquilo ali, né? Então, faz muito sentido aí a dica, né? A tendência é muito grande das empresas e até se você for expandir isso da sociedade e nivelar e deixar todo mundo igual, que é muito mais fácil de controlar, muito mais fácil de prever o que vai acontecer se todo mundo é muito parecido, né? Até esse final de semana eu fui assistir o filme do Coringa e achei interessante que ele fala algumas coisas disso, né? De como a sociedade quer colocar todo mundo ali no mesmo padrão. Só que, por um outro lado, eu também entendo assim que a pessoa precisa ter características mínimas para conseguir fazer com que o positivo funcione. Então, se o cara não sabe, por exemplo, se comunicar em nada, como é que um programador genial consegue conversar com um cliente ou com outro colega para conseguir minimamente trabalhar? Então, acho que ele tem que chegar a um certo padrão e dali para frente realmente trabalhar o que ele é bom para se destacar. Sim, é tipo que nem, não sei hoje, né? Mas antigamente o vestibular era assim, você não podia zerar, entendeu? É tipo assim, você não pode ser zero nas coisas. Você pode ser ruim e mediano nas outras coisas. Tem que ser muito bom em algo, nas outras você tem que pelo menos estar na média ali. Uhum. Aí, ok. Se você for muito ruim, for abaixo de zero em alguma coisa, aí realmente fica complicado, né? Em qualquer coisa que seja. Sim, Se for muito baixo, realmente vai prejudicar a performance até do que você é bom. exato. Mas falando exatamente sobre esforço, por isso que eu falei, você sabe, conhecer a pessoa como um todo é super importante, mas no que diz respeito a desenvolvimento pessoal, investir na sua qualidade te dá mais retorno, Sim. né? Isso aí é inegável, assim, né? Então, seguindo aqui, ó, a terceira dica é transformar-se preservando os próprios valores. Então, assim, isso é outra coisa que parece um paradoxo, mas não, é tão importante uma coisa quanto a outra, né? A gente sempre que fala de inovação, a gente fala de mudança, de transformação, e isso é super importante mesmo. E você ser uma pessoa menos resistente a mudanças, menos resistente a transformações. Mas ao mesmo tempo que você tem que se focar nas coisas que você tem que mudar e a empresa mudar, tudo ao seu redor mudar, você também tem que se focar naquilo que você quer preservar. Então é sobre isso que ele está falando aqui, citando até uma experiência pessoal dele. Ele falou: nesses 32 anos da Unilever, eu fui impelido
a me transformar várias vezes, entretanto, sem perder minha essência. Isso significou sair de um mundo analógico, estabelecer relações genuínas e compartilhar minhas experiências mais cruciais, desconstruções de ideias e vulnerabilidades. São esses momentos na vida que ajudam a definir quem somos. Então ele fala, quanto mais você cresce, mais as pessoas se espelham em você, por isso os valores são tão importantes e as histórias tão poderosas. Dessa maneira, acaba também sendo possível criar um espaço seguro para que as pessoas ao redor possam fazer perguntas e dizerem o que pensam. Então, tá aí falando sobre a questão de transformação. Tem um lado nosso que tem que sempre se transformar, mas os valores têm que se manter firmes e cada vez mais bem comunicados no longo prazo. Né? Isso aí fortalece a relação entre as pessoas e a liderança. Para a liderança é importantíssimo conseguir ser flexível no que importa e conseguir ser inflexível naquilo que ela precisa ser. Até porque ele fala aqui que das características importantes é a autenticidade. Se o cara se não está casado com o valor dele, ele não está sendo autêntico, né? Então, Exato. complica um pouco até a liderança quando você tem que liderar para uma coisa que você não acredita, né? É mais Pode difícil. crer. O PH comentou aqui no chat, falou, acho que faz sentido, mas vejo que muitas pessoas não sabem o que elas são boas. De fato... Ah, tá, ele está falando da outra coisa ainda. Elas precisam primeiro se conhecer melhor. É que tem um pouco a ver com o que a gente falou agora também, né? A gente estava falando antes sobre investir no que a pessoa já é boa e agora sobre transformar, sobre se transformar, né? E isso é uma habilidade que você tem que ter boa. A gente já falou sobre isso no passado aqui nas lives também, do mindset de crescimento, que é você poder mudar sempre e você sempre estar aberto para aprender novas coisas, né? E isso é uma das coisas importantes, né? Você conseguir mudar rápido e saber se conhecer, né? Exatamente. Bom, vamos para a quarta dica, né? Quarta e última dica que ele dá, que ele fala que é preciso acreditar na mudança, né? A transformação em que ele está envolvido dentro da organização só faz sentido se reflete o propósito de vida dele. Então ele dá um exemplo, ele fala assim: se eu busco de fato gerar engajamento com diversidade e inclusão, é porque pessoalmente esse tema é importante para mim. Então, para ele, a opinião dele é que liderar é conduzir as pessoas para uma direção única na qual todos acreditem e deixar que cada um encontre o seu caminho de fazer, o seu jeitinho de fazer, né? Dessa forma, o vínculo não nasce apenas entre ele, o líder e o time, é de todas as pessoas ali que estão integrando com os valores que compartilham ali com a empresa, que também tem que ter o mesmo valor. Essa é a última dica dele que eu não acho que é tão poético assim, né? Que, nossa, falar de propósito de vida. Muitas vezes a gente trabalha em projetos que não tem a ver tanto assim com o propósito de vida, mas ele faz parte de um pedacinho que vai me levar até o propósito de vida, né? Então, Mas ter essa conexão é tem uma importantíssimo. conexão, Se não tiver nada, fica muito difícil, né? Então acho que é nesse lado, sentido né? aqui que ele está falando. Se você não conseguir enxergar nenhuma conexão do que você faz com o que você quer, o engajamento vai lá para baixo, né? Então é isso. Eu escuto demais de pessoa que está trabalhando nas grandes empresas hoje e sempre eu falo disso aqui, principalmente a galera que é millennials. Assim, é mais de 80%. Não tem propósito, não vejo propósito no que eu estou fazendo. Então a liderança precisa observar isso. E fala assim, não, calma aí. Vamos ver então se a gente consegue partir do momento aqui que tá ruim, beleza, mas para onde que a gente pode chegar para você entrar numa esfera onde você toca o seu propósito, mesmo que seja em nível mínimo, para você começar a ter o melhor engajamento, porque é que nem eu falo, que ele deu uma definição de liderança aqui, eu tenho uma definição um pouco mais simplesinha, que eu falo que liderar é pedir ajuda e ajudar, né? Então, a troca do líder com o liderado é sempre assim, tipo, ele às vezes ajuda, às vezes ele pede ajuda. Então, esse fluxo de ajudar e ser ajudado é um negócio que mantém você conectado, porque nessa hora nem fica tão preso a hierarquia, a nada. São duas pessoas ali trocando ajuda para chegar em objetivos que cada um tem. E o objetivo comum que a organização traz, por isso é importante ter aí objetivos claros, propósito e tal. Para todo mundo remar para o mesmo lado. Então, pô, fazendo isso que a gente está fazendo junto aqui, eu vou conseguir algo que eu quero e você algo que você quer. Né? Agora, por exemplo, nós estamos aqui apresentando a live. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Qual é a conexão dessa atividade com o nosso propósito de vida? Que são naturalmente diferentes, mas se cruzam em vários pontos, então a gente está aqui se ajudando. Então, né, a liderança é sobre isso. Inclusive, nas grandes empresas onde às vezes essa parte da liderança está hierárquica em vários níveis, então são vários níveis de pessoas ajudando as outras, pedindo ajuda ali, realmente precisa muito.
Já no meu ponto de vista, liderança também tem muito a ver com empatia. Você conseguir entender o que o outro está sentindo, o que ele está tendo dificuldade. E aí isso é engraçado porque a gente vê algumas empresas, principalmente eu que conheço algumas empresas orientais. Em empresas orientais, o gestor ele é visto como intocável. Ele não tem defeito, ele não pode demonstrar defeito. Então ele cria uma barreira para os funcionários, para os colaboradores, que ele é um ser intocável. Só que quando ele faz essa barreira, ele também não entende o que está acontecendo do outro lado do muro. E ele não consegue ajudar a equipe. Então fica esse dilema, né? Essa divisão que não ajuda, ele não consegue resolver, não consegue ajudar e ser ajudado, né? Verdade. Isso aí. Então, Porque não, ele nem vai poder pedir ajuda, porque isso seria uma demonstração de fraqueza nesse caso. exatamente, Tá nunca, precisando de imagina. ajuda, mãe? Meu Deus do Não. céu, não pode, né? Pois é. A Valéria falou aqui, ó, serve para qualquer carreira, e a Mari falou que esse propósito volta ao que o PH tinha falado antes, que é da pessoa se conhecer, né, suas habilidades, seu propósito. Então é isso aí mesmo. Beleza, galera? E aí? Se tem mais alguma coisa para dizer, fale agora ou cale-se até semana que vem. Porque semana que vem vai ter live de novo, né? Estamos Lógico. aqui E sempre. aproveitando, enquanto vocês estão pensando aí se vocês falam alguma coisa, vou lembrar vocês aí, quem não deu like ainda, dá uma conferida aí, dá uma checada, dá aquele like bonito aí, para dar aquela moral aí pra gente. E que a gente vai aqui encerrar nossa última notícia de hoje. Acho que vocês